Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. A paz chegou ao Irão nesta madrugada. E agora? Donald Trump aceitou a proposta do Paquistão para prolongar por mais 2 semanas o prazo para um acordo com o Irão, mas exige... Viva! O ultimato terminava à 1h, hora de Lisboa, 8h em Washington, capital dos Estados Unidos. Caso não tivesse havido um acordo, estava prometido por Donald Trump, e cito, o fim de uma civilização inteira. Mas a cerca de 2 horas do fim do prazo dado ao Irão, foi anunciado um acordo de cessar-fogo. Os combates param, pelo menos durante 2 semanas. E depois, o que podemos esperar de uma guerra que não mudou o regime do Irão? Parece ter ficado bastante aquém dos objetivos inicialmente traçados por Donald Trump. São temas para a conversa neste episódio do seu podcast de todas as manhãs. P24, o seu dia começa aqui e começa com uma madrugada onde as armas se calaram no Médio Oriente. Comigo neste P24 tenho o jornalista do Público, Pedro Guerreiro. Viva, Pedro! Viva, Ruben! Donald Trump tinha dado até à 1h, hora de Lisboa, como a hora limite para se atingir um acordo. Se não houvesse acordo, depois disso a civilização iraniana iria acabar. Era a promessa que ele tinha, nesta mesma noite, não é? Nesta última madrugada, era a promessa que ele tinha deixado na rede social, a True Social, que ele próprio fundou. Mas, entretanto, cerca de 1h30 do final do tempo, o presidente Donald Trump anunciou este cessar-fogo de 2 semanas. O que é que sabemos sobre este acordo? E isto, na prática, é mesmo o fim da guerra ou é só uma pausa? Bom, para já é uma excelente notícia, não só para os habitantes do Irão e da região do Golfo, e é como também para os consumidores em todo o mundo que têm visto os preços da gasolina e de uma quantidade de produtos aumentar diariamente devido a este conflito. O que é este acordo? Este é uma proposta de cessar-fogo apresentada cerca de 2 horas antes do final deste ultimato por parte do Paquistão. O Paquistão, que tem protagonizado aqui uma troika de mediação de conflito com o Egito e a Turquia, consegue este golpe de última hora de tentar de conseguir efetivamente uma pausa de 2 semanas no conflito entre Irão e Estados Unidos para dar tempo e espaço para um acordo mais abrangente, então de paz e não meramente uma trégua. Também, segundo o New York Times, há a intervenção muito importante da China, também esta noite, junto do Irão, para que o Irão serenasse o seu discurso e fosse dando sinais de boa vontade que permitissem propiciar este acordo. Portanto, temos Paquistão e China nesta noite a mediar este acordo. O acordo em si apenas, de facto, é uma trégua, embora é uma trégua que os Estados Unidos fazem depender da efetiva reabertura do Estreito de Hormuz. Portanto, não temos garantias totais de que amanhã ou depois da manhã estamos efetivamente numa trégua. Mas há várias boas notícias. Há a notícia de que, a partir de sexta-feira, começam negociações em Islamabad, novamente no Paquistão, entre Estados Unidos e Irão, já então para um acordo abrangente. Esse acordo abrangente poderá, segundo declarações do próprio Donald Trump, ter como base a proposta de 10 pontos que tinha sido apresentada pelo Irão, e isso é de uma enorme relevância, porque esta proposta de 10 pontos é altamente favorável ao Irão, não contempla, por exemplo, a renúncia ao controle de Hormuz, não contempla nada em relação ao diferente nuclear, à abdicação do programa nuclear e daquela quantidade de urânio enriquecido para fabricar bombas atómicas. Portanto, é uma base de trabalho altamente favorável ao Irão, tanto que esta noite o Conselho de Segurança Nacional do Irão está a declarar vitória.
Uhum. Nós estivemos mesmo à beira de uma ameaça de uma possível guerra nuclear, ou isto era só uma espécie de bluff de Donald Trump? É que nós sabemos que Donald Trump negocia muito nesta base de ameaças, tem de ser aquela deadline, tem de ser o acordo alcançado até àquela hora, e depois na prática, nós vimos isso, por exemplo, na Ucrânia, não é? Quantas vezes Donald Trump falou em ter de chegar a um acordo no prazo de uma semana, no prazo de 15 dias, e depois não aconteceu nada. Desta vez seria assim também? Ou há algo que nos indicasse que seria diferente? Não sabemos. É o trumpismo clássico. Ele promete, ameaça com o fim do mundo e depois chegamos sempre a uma espécie de meio termo que parece muito satisfatório para ambas as partes, quando comparado com a perspectiva do tal fim do mundo. Novamente passamos por isso. Isto é um número clássico que Trump tem feito ao longo de décadas, não apenas agora na política, mas também no mundo dos negócios. Portanto, não sabemos de facto até que ponto ia mesmo haver este ataque massivo. A Casa Branca, de resto, disse que não havia hipótese alguma de uso de bombas nucleares. Isso foi um rumor que foi alimentado, bem, digamos, pelas próprias mensagens apocalípticas de Donald Trump ao longo do dia, mas de facto a Casa Branca garante que nunca esteve em cima da mesa um ataque nuclear. O que esteve em cima da mesa, no entanto, eram ações de uma enorme gravidade, o bombardeamento de estruturas civis como pontes e centrais elétricas, de que dependem a população civil, não apenas os militares iranianos ao regime iraniano. E esse ataque, Ruben, e tu sabes bem, constitui um crime de guerra. Este ataque a estruturas eminentemente civis ou que têm duplo uso, que são utilizados tanto por militares como civis, podem constituir um crime de guerra. E Trump tinha dito ao longo dos últimos 2, 3 dias que ele não estava minimamente preocupado com a perspectiva de cometer um crime de guerra. Por ele, tudo bem. Portanto, é de facto muito difícil saber até que ponto isto ia ser mesmo executado esta noite, mas as ameaças eram de uma enorme gravidade e a linguagem, esta expressão de a morte de uma civilização inteira, isto eu digo-te que horrorizou até muita gente dentro do próprio Partido Republicano em Washington, alguns congressistas e senadores, e houve ao longo dos últimos dias e sobretudo desta terça-feira, muita conversa já, até de fações desavindas de Trump dentro do movimento MAGA, a falar da invocação da 25ª emenda da Constituição, que permite, em teoria, afastar um presidente que se entende que perdeu as faculdades mentais para dirigir um país. Portanto, estávamos neste ponto. Eram ameaças muito violentas que fizeram parecer Trump completamente louco. Em qualquer dos casos, uma das principais ambições de Donald Trump era mudar o regime do Irão. E isso não vai acontecer, pelo menos é o que parece. Este plano de paz não fala nada sobre isso, não é? E, portanto, na prática, continuamos com a mesma situação que tínhamos antes do início da guerra, mas agora com líderes diferentes, mas com o mesmo regime em curso no Irão, a mandar neste país. Como toda a gente sabe, um regime não é um nome, não é um rosto. O que aconteceu, de facto, foi logo no primeiro dia a morte do Ayatollah Ali Khamenei, então o líder supremo do Irão. Sucedeu-lhe o filho, que aparentemente ainda é mais radical do que o pai. Portanto, houve uma renovação forçada do regime no que diz respeito a rostos e a nomes, mas as instituições mantêm-se. E o que se diz, aliás, é que a Guarda da Revolução, o braço armado deste regime teocrático, até ganhou mais peso relativo dentro desta estrutura de poder. Portanto, as instituições manteram-se, o peso relativo de poder entre elas alterou-se um bocadinho, mas não propriamente para um lado que pudesse ser benéfico para os Estados Unidos ou para o Ocidente. Portanto, sim, não há qualquer mudança de regime, ela não está incluída de forma alguma nestas conversações de paz, não há nenhum plano para eleições novas ou algo assim. Portanto, isto é um cenário radicalmente diferente, por exemplo, do da Venezuela, em que houve o derrube de Nicolás Maduro e o que sobreviveu do regime venezuelano está neste momento nas mãos de Washington. Em Teherão isso não aconteceu e eu volto a sublinhar o que tem sido a reação esta noite em Teherão, que é de cantar vitória. Uma vitória muito custosa,
morreram mais de 2.000 civis iranianos, a infraestrutura do país está seriamente danificada, mas no essencial sobreviveu o regime, sobreviveu o que suspeitamos ser o programa nuclear iraniano e sobreviveu ainda grande parte da capacidade bélica iraniana no que diz respeito aos drones e aos mísseis. Não fazendo-se de ti um especialista em economia, que não é a tua área, os portugueses e os cidadãos do mundo, se é assim que podemos dizer, viram nas últimas semanas o combustível aumentar, graças a este bloqueio no Estreito de Hormuz, obviamente, quando há escassez e a procura não diminui, as coisas encarecem de preço. É expectável que nestes dias de negociação, quarta, quinta e sexta, até ao final desta semana, o preço do combustível, o preço do crudo, antes de mais, venha por aí abaixo nos mercados internacionais, ou será uma queda necessariamente mais lenta do que a subida? Bom, nos mercados internacionais, a cotação do crudo já está a cair e fortemente. Eu tinha visto há momentos, e estamos a falar cerca da 1 da manhã de quarta-feira, ou seja, 1 hora e meia depois do anúncio do cessar-fogo, o preço do petróleo num indicador em Nova Iorque estava a cair 9%. Já é uma queda muito, muito substancial. Agora, como tu dizes, isso não é a mesma coisa que o preço da gasolina que pagamos aqui ao fundo da rua. Entre uma coisa e outra vai demorar tempo, até porque o petróleo é comprado a prazo, ou seja, o preço da gasolina não depende do preço do petróleo no dia, depende do preço do petróleo há 1 ou 2 ou 3 semanas. Portanto, há aqui o intervalo Ainda de tempo. que quando é para aumentar, normalmente vemos a subida quase imediata, não é? É verdade, não é justo para o consumidor, mas de facto isto vai ser uma adaptação lenta, mas é mesmo muito importante esta perspectiva de que a guerra pode acabar, com todas as cautelas, de que o Estreito de Hormuz pode reabrir. Estamos a falar do tráfego de 1/5 do crudo mundial e não só, de outras coisas, os fertilizantes para a agricultura, o alumínio para uma série de indústrias. Há uma série de matérias-primas e de produtos que estão bloqueados no Médio Oriente e, mais uma vez, como aprendemos com a Ucrânia, como aprendemos com a pandemia, o mundo está mesmo todo interligado e dependemos muito uns dos outros e qualquer pequena perturbação, e esta é uma grande perturbação, tem efeitos mesmo em toda a gente. E, portanto, é claro que isto é uma boa notícia, ou seja, não é amanhã que a gasolina vai baixar, mas a prazo isto é uma boa notícia. Pedro, e agora? Donald Trump vai deixar de olhar para o Irão e vai focar atenções em Cuba, ou tem outros problemas internos para resolver mais urgentemente? Donald Trump precisava de umas boas férias depois desta aventura. A guerra do Irão correu mal, ou seja, há dados mensuráveis, há a taxa de popularidade que baixou dos 40% e já está na casa dos 30%, há críticas cada vez mais audíveis dentro do próprio Partido Republicano e do movimento Make America Great Again. Há a perspectiva, de facto, de que os republicanos vão ter um péssimo resultado nas eleições intercalares de novembro. Essa perspectiva por si só vai ditar uma série de movimentações, provavelmente de alguns aliados de Trump deixarem de ser aliados e começarem a fazer pela sua vidinha. Portanto, eu vejo que Trump sai desta aventura fragilizado e eu acho que ou vai ensaiar uma nova fuga para a frente, e pode ser Cuba, ou pode ser uma campanha interna qualquer, ou Trump vai precisar mesmo de uma pequena travessia do deserto e de redefinir um pouco a sua estratégia até novembro, porque claramente esta aventura correu mal. A paz chegou a Irão nesta madrugada e cá continuaremos a analisar as consequências internas do podcast Fogo e Fúria, que podem ouvir todas as quartas-feiras comigo e com o Pedro Correiro. Pedro, obrigado por ter vindo ao P24. Um abraço. Um abraço, Ruben. Neste P24, uma sugestão. Este domingo há umas eleições a que a Europa deve estar muito atenta. Viva Maria João Guimarães. Olá, Ruben. Estou por estes dias na Hungria para acompanhar as eleições. Neste domingo, o país vai decidir se continua a dar o poder a Viktor Orbán, já há 16 anos no cargo, ou se dá uma hipótese ao líder da oposição, que formou um partido há apenas 2 anos, Péter Magyar. O sistema eleitoral húngaro é muito específico, favorece o partido do governo
e há muitos imponderáveis. A campanha está a ter muitas surpresas. Eu vou estar aqui e podem continuar a acompanhar as minhas reportagens em público.pt e na edição impressa. Até já! Um beijinho, Maria João. Bom trabalho por aí. Para terminar, permita-me que olhe para o calendário e lhe deixe um enorme obrigado. O primeiro episódio do P24 saiu faz nesta quinta-feira 7 anos. Foi a 9 de abril de 2019. Já agora, curiosidade, o tema Cimeira União Europeia-China. Como o tempo passa. Estava lá no primeiro dia e aqui continuo, nos seus ouvidos, 7 anos depois. É sempre bom saber que leva o público consigo. Eu sou o Ruben Martins e espero por si mais logo no podcast Fogo e Fúria ou então no Soundbite para a análise da política nacional com a Helena Pereira e a Ana Sá Lopes. Aquele abraço. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.